Nesse vídeo a gente vai falar sobre as minhas lentes eleitas como as melhores para o sistema MFT, em especial para a Lumix Panasonic. E aí, hermanitos e hermanitas, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é uma das perguntas que eu mais vejo nos grupos nos quais eu participo sobre Panasonic, sobre MFT, que é qual lente eu devo comprar, né? O pessoal sempre pergunta assim, que lente que eu devo comprar? Ou qual é a melhor lente tele? Qual é a melhor lente para retrato? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas é importante eu falar para vocês quais são os critérios que eu adotei para fazer essa lista. Então vamos lá, critério número 1. Amiguinhos e amiguinhas, escolher lente é uma coisa muito pessoal. Porque não tem a ver só com o tipo de conteúdo que você vai gravar, mas qual vai ser a característica sua que você vai colocar naquele trabalho. Então não é assim, eu filmo casamento, qual é a lente melhor? Tá, mas qual é o seu estilo? Você gosta de usar lente zoom, não gosta de usar lente zoom? Você quer uma lente que tem um anel de foco legal, bom de fazer um controle para o foco manual? Então tudo isso vai fazer diferença na hora de você escolher sua lente. Mas nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês justamente a minha experiência, o meu lance de provar todas essas lentes e dizer para você quais seriam as minhas escolhidas para cada uma das distâncias focais tradicionais. Primeira categoria vai ser das lentes adaptadas. Lentes adaptadas é um assunto à parte, porque você tem uma infinidade de lentes vintage para você usar, lentes Canon, lentes Nikon, trocentas outras marcas. A gata quer entrar de novo aqui. Entra, gata. E é uma opção que pode ser muito barata também. Eu não vou focar agora na barata, eu vou falar na melhor. Para mim, a melhor opção, que foi a que eu tive mais tempo de testar, e que assim, se você tem a grana, é a Sigma 1835 f1.8, principalmente porque você vai usar essa lente geralmente com um Speed Booster, que é um adaptador que tem uma lente dentro que vai fazer essa lente ficar um pouco mais aberta e ainda vai abaixar o f-stop dela, no caso vai deixar a lente mais clara ainda. Então essa Sigma 1.8 ela vira 1.2 em uma câmera Lumix. A imagem é maravilhosa. Se você trabalha com casamento e curte usar foco manual para vídeo, então essa lente é um grande investimento. Seria para mim assim o topo da lista das lentes adaptadas. É uma lente que você vai achar principalmente nos mounts da Nikon e da Canon. Você pode usar ela com Speed Booster ou então você pode usar com um adaptadorzinho desse aqui que custa, sei lá, $10. Então você pode, a princípio, comprar a lente e comprar só um adaptadorzinho simples e depois no futuro você compra um Speed Booster. Lembrando então que a distância focal dessa lente Sigma com o Speed Booster ela vai ficar tipo uma 25-50, que no caso das Panasonic seria algo entre 12 e 25. Então é uma lente realmente muito legal, ela é bem wide e muito clara. E é um zoom constante de f1.8 ou de f1.2 se você tiver com Speed Booster. Falando em Speed Booster, então já vou elencar aqui o melhor para mim na categoria, que sem dúvida vai ser o Viltrox. Por que eu acredito que o Viltrox seja o melhor? Pelo custo-benefício. Se você só usa lente adaptada, se o seu trampo é um trampo profissional que rende muita grana, beleza, vale a pena você investir no Metabonus, é um lance que é o melhor da categoria no sentido de qualidade de imagem, mas quando você vê o custo-benefício do Viltrox, é difícil tirar ele do primeiro lugar. Lembrando que o Viltrox tem duas versões, tem uma versão que é o EF-M1, salvo engano, que ele não tem ótica, são só para os contatos, ele tem o adaptador, o bocal e os contatos eletrônicos para você usar o foco automático, e também a versão principal, que é a mais popular, que é com o Speed Booster, com a lente que vai deixar a sua lente adaptada um pouco mais clara ainda, 0,71 vezes mais clara. A categoria número 2 que eu quero falar são as barganhas. O que eu quero dizer com barganhas? Cara, são as lentes assim que geralmente aparecem com um valor de mercado bem baixo aqui no Brasil, mas tem resultados excepcionais. Para mim, a número 1 nessa categoria barganha é a Lumix 1232. E eu acho ela muito especial porque o tamanho é muito compacto, porque o preço geralmente no mercado de usados do Brasil é bom. Eu já vendi essa lente por, sei lá, R$550, R$600. Claro que atualmente os preços estão meio malucos, mas assim, você encontra ela num preço muito bom, porque ela vinha no kit da GX85 na maioria das vezes. Então é uma lente que tem bastante no mercado circulando justamente porque era vendida junto com a GX85. Essa lente tem uma nitidez muito boa, cara. Então se você assim não é o seu esquema ter lente zoom, você usa de vez em quando, mas pô, às vezes faz falta,
usa essa, cara. Essa 12-35 é muito boa. Para vlog ela é excelente, porque ela é uma 12mm, né, bem aberta. Ela não é rápida, né, não é clara, né, ela começa em 3.5, mas só que tem estabilização e funciona muito bem, por exemplo, para você usar em 12mm para vlogar, entendeu? Para mim é a barganha, se for para falar assim, tô sobrando uma grana, quero ter uma lentezinha faz tudo aqui, 12-32. A segunda lente na categoria barganhas vai sem dúvidas para a Lumix 25mm f1.7. Mesma coisa, essa lente é bem popular no mercado de usados brasileiro, aparece bastante, você encontra aí de 900 a 1.100 reais. E, cara, não tem uma lente custo-benefício melhor do que essa. Já vou adiantar na lata aqui. Essa é para mim, o custo-benefício número 1, porque ela é clara, ela é um f1.7. Funciona muito bem para vídeo, funciona muito bem para foto. E o custo dela, né, é muito bom para uma lente que entrega o que ela entrega. Eu fiz inclusive um vídeo comparativo dela, depois vocês deem uma olhada, sobre uma comparação dela com a Leica 25 1.4, né? São duas lentes 25mm da Lumix que são de preços bem diferentes, né? Então depois você dá uma olhada nesse vídeo aqui para sacar se vale a pena a Leica ou a 25 Lumix. A terceira categoria que geralmente a galera deixa para o final, mas eu já vou falar agora, são as menções desonrosas. A primeira lente que eu vou citar nessa categoria é a Lumix 45-150. Essa lente também vinha em muitos kits da GX85, vinha com a 12-32 e a 45-150, mas caras, essa lente eu vou falar, essa foi uma das que eu testei e falei, que lente assim meia boca. Eu achei a nitidez dela muito fraca, só tive uma, então pode ser que às vezes o modelo que eu peguei tivesse algum defeito, sei lá, coisa do tipo, mas eu vou dizer que não gostei mesmo, as imagens eram muito soft, assim, muito sem nitidez, não gostei mesmo. Então você tem uma lente que eu pulo fora com força, que eu nunca mais vou ter no meu kit, com certeza é 45-150. Agora vamos falar um pouco sobre macro. Bom, a Lumix tem algumas lentes macro bem interessantes, ela tem uma Leica 45, tem também uma Lumix 30mm. No entanto, a minha escolha mesmo seria a Lumix 12-60, que eu vou falar dela daqui a pouco, só que com um encaixe invertido na câmera. Vocês já ouviram falar disso já? Que tem uns anéis que você coloca na frente, no filtro frontal ali da lente, para você usar ela invertida na câmera. E eu testei isso, eu tenho um anel desse. Vou deixar também um link para vocês aqui embaixo, caso vocês queiram comprar. E eu tirei algumas fotos bem interessantes usando essa técnica aí de lente invertida. O autofoco não funciona, nada funciona, nem a abertura funciona. Você consegue dar zoom e você consegue ali na mão, tem que tirar um burst bem grande de fotos para você conseguir tirar uma com uma nitidez perfeita, com um foco perfeito, mas querendo ou não, é uma alternativa que custa quase nada e você usa a lente que você tem para tirar fotografia macro. Dá para brincar no quintal de casa. Uma outra lente também interessante para fazer macro, mas definitivamente você não vai comprar ela para fazer macro, mas se você tiver ela, é a Leica 100-400, que apesar de ser uma super tele, né, bem longa, é possível fazer fotos interessantes de insetos, também já tirei umas fotos legais com ela, e então assim, não que você vai comprar a 100-400 para fazer macro, mas é interessante você saber que ela tem essa capacidade. E agora vamos para uma categoria bem interessante, que são as lentes zoom. Eu já tive várias zoom, conforme eu já comentei com vocês, e a minha escolha com certeza vai para a Lumix 12-60. Caramba, mas e a 12-35 e a 12-60 Leica? Cara, o meu raciocínio com essas lentes é o seguinte, a 12-35 ela tem uma abertura de 2.8. Eu acho que essa lente ela serve se você realmente só filma com zoom. Então, muita gente compra ela para usar para evento, para casamento, e a gente sabe que a Lumix tem uma dificuldadezinha com low light. E eu não acho essa abertura 2.8 da 12-35 suficiente. Eu acho que ainda falta um pouquinho, você tem que dar uma chegadinha no ISO. Então, para mim, é meio que você pagar muito mais para não ter exatamente o que você espera. Eu acho que um setup mais interessante é mais de uma câmera com lentes claras. Então, um cara tá filmando, por exemplo, com uma 15mm 1.7 e o outro tá com uma 42. E aí você vai ter distâncias focais diferentes. Mesmo se você estiver filmando eventos sozinhos, essas duas lentes que eu mencionei são tão pequenas que você troca na mão rapidão ali, entendeu? Então, o custo da 12-35 para mim faz com que ela não mereça
está no lugar de melhor zoom. Também sobre a Leica 1260 é o mesmo raciocínio. Essa lente custa tipo $800 no mercado americano. Eu tive ela, usei bastante os vídeos nossos da Europa, depois tem um link aqui na playlist também. Eu usei basicamente ela. E eu uma hora me peguei pensando assim, cara, eu tô zanzando para lá e para cá, andando na cidade para um lado e para o outro, filmando com uma lente de $800. Não faz muito sentido. Vendi ela, comprei a Lumix 1260 e falei, cara, faz tudo que eu preciso, eu não vou fazer low light com ela, sem dúvidas a minha escolha de melhor lente zoom, custo-benefício também, vai para a Lumix 1260. Agora, se eu fosse desconsiderar a questão custo-benefício, eu ia falar que a minha preferida seria a 14140 do segundo modelo, que é o mais atual. Essa lente ela tem um range muito longo, né? 14 a 140, ela é bem aberta e tem um alcance bem legal. Então, para quem está viajando, por exemplo, é uma lente muito boa, porque ela é compacta e te dá um alcance muito legal. Talvez ela não fique muito bem colocada na minha lista dos melhores zooms, justamente por causa do preço. E fiquem atentos, pessoal, que essa lente ela tem, se não me engano, 3, talvez 4 modelos diferentes. O primeiro modelo dela é uma f4 a 6 alguma coisa, é uma lente assim bem mais escura. Aí depois saiu um modelo que é f3.5 até 5.6, sei lá, e depois ainda saiu mais um modelo 2 que melhora a proteção dela contra chuva, weather sealing, coisas do tipo. Então fique ligado quando você for comprar a 14140, que ela tem várias versões diferentes, tá? Especialmente essa questão da F4, que é a mais antiga, não vai valer tanto a pena. E agora uma categoria também que mora aqui no meu coração, que são as Super Tele. E nesse quesito não tem como eu fugir também da Leica 100-400, que é esse bebezinho. Essa lente tem uma construção que é um tanque de guerra, ela é inteira de metal, o anel de foco aqui também é de metal. É o zoom mais longo da Panasonic, ela alcança 400mm para você fotografar. Então não tem dúvida em dizer que se você quer o melhor zoom Super Tele, fotografar natureza, esporte, sem dúvidas é a Leica 100-400. No entanto, a Lumix 100-300 também é uma lente sensacional pelo preço, custa 1/3 dessa aqui, uma lente muito boa e eu fiz um vídeo comparativo sobre ela também, vou deixar o link aqui na descrição. Mas como eu disse, como essa é uma das minhas prioridades, é um lance que eu gosto muito de fazer, eu não tenho dúvidas em falar que para mim a melhor Super Tele é a 100-400. Na chamada distância focal standard, ou tradicional, eu tenho que dar o primeiro lugar para essa criancinha aqui, ó, que é a Lumix 25mm f1.7. Todo mundo conhece esse bebezinho aqui, todo mundo tem que testar essa lente pelo menos uma vez na vida. Uns 50mm, né, gente, na verdade. Essa lente é muito especial, o custo-benefício é muito bom, conforme eu já disse. Mais uma vez, assista o vídeo comparativo com a Leica e, cara, ela entrega um resultado ótimo, entrega um resultado muito bom. Se você está procurando a segunda lente para o seu sistema, você já tem um zoom, alguma coisa que precisa de mais uma, não tenha dúvidas. 25mm 1.7, testa e depois me fala. Uma outra lente bem interessante nessa distância focal, mas que eu não vou colocar em primeiro lugar, vou colocar em segundo lugar, é a Lumix 20mm f1.7. Eu também já tive essa lente, achei ela muito legal, mais uma vez, tem imagens dela naqueles vídeos meus lá da Europa, por exemplo, isso aqui que foi gravado num bar lá em Aveiro, baixa luminosidade, mas ainda assim esse 1.7 fez sair uma imagem legal da GH5. No entanto, eu não coloco ela em primeiro lugar pelo seguinte, o principal motivo é a questão do foco automático dela. Ela tem um foco automático um pouco mais lento do que a 25 1.7. Então, assim, mesmo para vídeo e para foto, o foco dela demora um pouquinho mais, então assim, começa a dar uma cansadinha, então o foco da 25 1.7 eu achei mais direto, mais rapidão. Um outro motivo é a questão do anel dela de foco. Como ela é uma lente pancake, ela é muito estreita. Então, assim, fazer foco manual com ela, se já é difícil com a 25 1.7, então mais difícil ainda com a 20, porque o anel ela é tão estreitinha que o anel de foco é muito difícil de você manusear ali, de tão pequenininha que ela é. Um outro lance é que essa distância focal de 20mm já fica meio que no meio do caminho entre a 25 e a 15. E como a 15 é uma lente que para mim é obrigatória, então acaba ficando muito próximo essa distância focal de 15 para 20, então eu prefiro ter uma 15 e uma 25. E o último motivo pelo qual não dou o primeiro lugar para ela é a questão do preço, né? A 25 1.7 geralmente está bem mais barata do que ela, então para mim ela perde nesse quesito.
No entanto, ela tem uma grande vantagem, que é a questão do tamanho, conforme eu já mencionei. Se você combina ela com uma câmera com um corpo pequeno, tipo a GX85, a GX8, a GX9, você vai ter um setup bem compacto, muito bom para você carregar em viagem, para você carregar no seu dia a dia, mais compacto do que com a 25 1.7, que ela é mais prolongadinha para frente. Depois a gente vai para uma categoria chamada em inglês de Short Tele ou Tele curta, que seria, por exemplo, na faixa dos 85mm ali, uma distância focal geralmente usada para fazer retratos. Eu tenho uma escolha muito clara, que é a Lumix 42,5 f1.7. Essa é uma das melhores e top 3, sem dúvidas, das melhores lentes que eu já testei da Lumix. Essa é a lente que falta hoje no meu kit, a lente que eu gostaria de ter de novo. Ela tem várias qualidades. Primeiro, o seguinte, ela é muito nítida, muito nítida. Segundo, extremamente compacta, é um balotinho desse tamanho assim. Terceiro, ela tem estabilização, ela funciona extremamente bem com câmeras que tenham IBIS, e também eu usei ela na época que eu tinha GH4, que não tinha estabilização do sensor e funcionava muito bem. Então, se você precisa de uma lente para fazer detalhe, uma lente para fazer retrato, essa lente é excepcional e eu já vi ela muito barato e ela entrega uma qualidade muito bonita. Eu acho que para quem filma casamento, por exemplo, ou eventos, né, usando Lumix, é uma lente quase que obrigatória. Ela vai pegar detalhes, você não precisa enfiar a câmera na cara de ninguém para você fazer uma imagem legal, e tem uma luz muito boa, tem uma claridade muito boa com o f1.7. Ainda nessa distância focal, uma outra menção é a Leica Nocticron 42,5 também f1.2. Caras, eu tenho um sentimento meio dividido em relação a essa lente, porque ela é excepcional. Ela talvez seja a lente mais nítida, ou muitos dizem que é a melhor lente da Panasonic, só que ela é muito cara, sei lá, $1.300, e considerando justamente que existe a 42,5 1.7, gente, só se você realmente tiver um foco extremamente grande naquilo e falar assim, tem que ser 1.2, senão 42 1.7. Agora eu vou pular para as lentes ultra wide. E aqui a minha escolha vai ser uma lente bem popular também, que é a Laowa 7,5. É uma lente incrível, ela é retilínea, ela quase não tem distorção. No entanto, ela tem um foco manual. E a versão mais antiga, que é a que mais circula aqui no Brasil, ela não tem os contatos eletrônicos. Mas, recentemente foi lançada uma versão com os contatos eletrônicos e vai ficar salvo nas informações do seu arquivo as informações a respeito da distância focal e abertura da lente. Só que essa versão eletrônica ela não tem o anel manual do f-stop, da abertura da lente, então você precisa regular sempre na câmera. Para mim, é a minha escolha, eu preferiria a eletrônica do que a manual. Outras duas menções honrosas aqui na categoria Super Wide seria a 818 da Lumix, que é Leica também, só que ela é bem carinha, e a 714, que também aparece num preço muito alto. Então eu não iria para essa zoom da Panasonic se eu tivesse que escolher uma ultra wide. Com certeza eu iria na Laowa 7,5, ou se você não curte tanto o 7,5, tem uma lente nova, recente, na faixa de $500, mesmo preço da Laowa, que é a Leica 9mm, que deve sair no final de junho agora de 2022, e ela traz a vantagem de ser também retilínea, de ter foco automático, de ter todos os contatos eletrônicos e ser uma lente nativa. Então, entre a Laowa e a Leica, eu só não dou o prêmio, a posição número 1 da Ultra Wide para a Leica, justamente porque eu não testei ainda, mas estou de olho. E agora vamos falar da lente wide, a última categoria. Eu tenho que dar o primeiro lugar para essa criancinha aqui que está me filmando, que é a Leica 15mm f1.7. Simples assim, para mim é a melhor lente do sistema, é a lente mais bonita, cor bonita, textura, contraste. Essa lente, a única coisa que ela não tem é estabilização. No entanto, nessa distância focal, se você estiver usando, por exemplo, uma G9 que tem uma boa estabilização, você não vai sentir muita falta. Essa lente é assim, é uma pérola para mim, é a melhor. Se fosse para escolher uma lente só para eu ter no sistema, com certeza seria a Leica. Se eu fosse vender todos os meus equipamentos e falar assim, vou ficar com uma câmera e uma lente, com certeza a lente seria a Leica 15mm f1.7. Ela é style, ela tem um visu meio vintage, o parasol dela é massa. Quase todos os vídeos que você vê aqui no canal, eu gravando aqui em casa ou gravando ali no estúdio, são usando essa lente Leica f1.7.
Eu acho que é uma lente muito versátil também. Essa distância focal é uma distância que eu gostei muito de usar, 15mm, né, que seria ali na casa dos 30 em full frame. Dá para fazer retrato com ela, dá para fazer paisagem, ela é muito versátil. Então é a lente preferida minha no sistema e eu acho que é um grande investimento se você tiver condição de fazer, é a Leica 15mm f1.7. Pessoal, essas então são as minhas experiências, as minhas eleitas aí de melhores lentes no sistema da Lumix. Mais uma vez, é muito importante você ter noção do tipo de workflow, do tipo de fluxo de trabalho que você vai ter e o tipo de resultado que você quer produzir. Eu, por exemplo, testei lente manual e vi que não era para mim. Quando eu tive a 18-35, eu achei grande, eu achei assim que o lance do foco manual não era a minha pegada, entendeu? Apesar de que o foco automático da Lumix, mais ou menos, né? Mas esse vídeo está sendo gravado todo em foco automático, então espero que vocês me digam aí também se o foco automático da G9 está funcionando decentemente. Mas conforme eu disse, lente adaptada não era para mim. Eu achei maravilhosa a 18-35, mas enfim, não curti usar pelo funcionamento. Não que a imagem não seja boa. Então isso que eu tô chamando a atenção para vocês. É o fluxo de trabalho e o tipo de imagem que você quer produzir. Mas para quem curte, para quem fala assim, gosto de lentes vintage, gosto de usar foco na mão ali, massa, lentes adaptadas são um ótimo recurso para esse sistema e também budget friendly, né? Tem um custo aí legal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que as informações tenham sido úteis. E se você curtiu esse vídeo, lembre-se também de dar uma olhada nos nossos outros envios, que tem bastante coisa legal por lá. Um grande abraço!